Olá pessoal, hoje o meu grupo que é composto por mim, Gabriele, a Laina, que tá aí gravando, a Yasmin, a Marislane e a Daiane, a gente vai apresentar o experimento sobre cromatografia em papel. E os materiais que a gente vai utilizar é 6 canetinhas de cores variadas, aqueles pregadores de roupa, uma régua, 2 copos de vidro, álcool, papel de filtro, tesoura e clips. Bom, primeiro a gente vai cortar aqui essas beiradinhas aqui do filtro. Logo após essas beiradas, tem que tirar essas pontas aqui, ó, aqui e essas daqui de cima. Após tirar as pontas, agora essa parte aqui curvada. Por fim, quando tiver o filtro tiver com um formato mais retangular, a gente vai acertar. Cortar em tiras. De mais ou menos de 3 a 4 centímetros. Vai ficar mais ou menos assim. Bom, a gente cortou o papel do filtro, a gente fez 6 tiras de papel. E agora a gente vai marcar aqui 2 dedos, aqui da extremidade do papel. A gente vai fazer um círculo. Vai aqui preencher o círculo. E vamos marcar um X bem aqui para identificar qual que a gente usa. Agora a gente vai usar o verde. Vai colocar cerca de 1 dedo de álcool dentro do copo. Agora a gente vai colocar os papéis filtros com as bolinhas dentro do álcool. Um adendo para não encostar a bolinha no álcool diretamente, prender com o pregador. Agora vou fazer o mesmo com o outro copo com as outras cores. Cerca de 25 minutos e aguardar para ver o que acontece com as cores. A gente esperou cerca de quase 25 minutos até obter o resultado que vocês estão vendo. Vocês podem observar aqui nas 6 cores que a gente utilizou, que tiveram cores que apresentaram somente uma pigmentação, como o vermelho, o azul e o amarelo, e outras cores que tiveram mais de uma pigmentação, como o verde, o marrom e o preto. O preto, ele só foi apresentar outra pigmentação, um pouco de marrom e um pouquinho de amarelo no final. Por que isso aconteceu? Porque na sua fase estacionária, a cor preta aqui, ela teve mais afinidade com o papel filtro do que com a solução, do que com o álcool. Então ela só foi apresentar outra pigmentação já praticamente no finalzinho, depois que a gente tirou os papéis da solução. O marrom, ele já apresentou a cor azul, a cor rosa, a cor lilás aqui roxo e mais azul em cima. E o verde apresentou uma cor mais amarelada, o verde em si e o azul claro. Então daqui vocês podem observar bem quais cores teve mais de uma pigmentação e quais tiveram somente um. Pessoal, após aqui o resultado do experimento, a gente pode observar que, como a cromatografia ela é um método utilizado para a separação de substâncias, até mesmo as que são mais complexas, a gente viu que nesse experimento
O objetivo foi identificar a pigmentação das cores das canetinhas. No caso aqui, vocês viram que tem cores que apresentam uma pigmentação apenas e tem cores que apresentaram mais de 2 a 3 pigmentações. Então, o objetivo desse experimento foi esse, foi usar a cromatografia em papel para poder identificar a pigmentação das cores das canetinhas. Então, pessoal, agora vamos dar continuidade ao nosso trabalho, né? Falando sobre os artigos que foram escolhidos sobre a cromatografia líquida. Como sabemos, a cromatografia líquida é uma técnica de separação de misturas e ela pode ser dividida em 2 tipos, que é a clássica e a de alta eficiência. Nos 2 artigos escolhidos foram utilizada a mesma técnica, que é a cromatografia de alta eficiência. Ela pode ser usada para separar e determinar espécies em uma grande variedade de materiais orgânicos, inorgânicos e biológicos. Nesse caso, ela foi usada para a determinação simultânea de teobromina, teofilina e cafeína em chás. As autoras do presente artigo são Adriana Barreto Alves e Neura Braga Guinolo. E o artigo foi publicado no ano de 2002. Então, esse trabalho teve como objetivo otimizar a metodologia por Clay, para quantificar a teobromina, a teofilina e a cafeína em chás, e depois fazer a comparação dos valores de cafeína obtidos por este método com aqueles obtidos pelo método espectrofotométrico. Foram utilizadas 10 amostras de chás de diferentes marcas comerciais, sendo 3 amostras de chá de camomila, 2 amostras de chá de hortelã, 3 amostras de chá preto, tipo Assam, e tendo misturas de chá do Ceilão e da Índia e aromatizado com bergamota. E 1 amostra de chá de boldo e mais 1 amostra de chá floral composto por maçã, hibisco, alcaçuz, rosa canina, raiz de chicória e casca de laranja. Como reagentes foram utilizados padrões de cafeína, a teobromina e a teofilina. O método espectrofotométrico foi utilizado para comparar os valores de cafeína obtidos por esse método, né? E assim, comparar os valores que foram obtidos pelo método por Clay. O método por cromatografia líquida de alta eficiência, que é o método por Clay, foi baseado na ISO 10095 do ano de 1992, onde as extrações dos alcaloides foi realizada de maneira muito mais simples que para o método espectrofotométrico. Então, para a realização dessa análise por cromatografia líquida de alta eficiência, foi utilizado um cromatográfico líquido com detector UV-Vis, ajustado em 273 nanômetros. E a identificação dos compostos foi realizada por comparação dos tempos de retenção das amostras com os padrões e por cromatografia. E a quantificação foi realizada por padronização externa. Bom, com os resultados da cafeína, que foram obtidos tanto pelo método espectrofotométrico quanto pelo método da cromatografia líquida de alta eficiência, eles usaram uma análise de variância, onde eles utilizaram um sistema, um programa de gráficos, e seria no caso essa figura 1, onde ele dá aí a teobromina com 8,27, a teofilina com 13,79 e a cafeína com 29,96. Esse primeiro gráfico da figura 1 é um gráfico geral, é um cromatograma típico dos padrões das 3 substâncias. Já essa figura 2, ele dá um cromatograma típico de uma só amostra, de um dos chás, onde a teobromina tem 8,13, a teofilina 14,99 e a cafeína 28,92. Esse primeiro gráfico é o geral de todos os chás. Nos resultados e discussões, nessa primeira tabela estão apresentados os valores de recuperação e limite de detecção dos 3 alcaloides, que é a teobromina, a teofilina e a cafeína.
que foram analisados através da cromatografia líquida de alta eficiência. Já nessa segunda tabela estão apresentados os valores de cafeína, que foram comparados com os do método espectrofotométrico. E a gente pode notar aqui que na maioria das amostras não foi detectada a presença de cafeína pelo método da cromatografia líquida. Já pelo método espectrofotométrico, apenas nas amostras de chá de camomila, que é C1, C2, C3, que não foi observada a presença da cafeína. Já na tabela 3, estão apresentados os valores de teobromina, teofilina e cafeína, que foram obtidos pelo método cromatográfico, onde a gente pode observar que, apesar de ter sido detectada a presença de teobromina em todas as amostras, somente as amostras de chá preto apresentam quantidades significativas do alcaloide. Em nenhuma das amostras foi encontrada uma quantidade relevante de teofilina, sendo que o maior teor encontrado dentre elas foi de 0,002 gramas por 100 gramas na amostra P1. E a cafeína só foi detectada nas amostras de chá preto, onde os valores variam de 2,41 a 2,61 gramas por 100 gramas. E esses valores se aproximam do encontrado por outros autores, que também foi baseado, serviram de base para a escrita do artigo. Então, é possível concluir, a partir de todas as análises, que o método cromatográfico utilizado mostra-se simples, econômico, exato e preciso para a determinação simultânea de teobromina, teofilina e cafeína em chás. E das amostras analisadas, somente o chá preto continha os 3 alcaloides e com quantidades razoáveis de teobromina e cafeína. Já a maioria das amostras de chás herbais continha apenas pequenas quantidades de teobromina. Portanto, não houve diferença significativa nos resultados de cafeína nas amostras de chá preto obtidos pelos 2 métodos. E essas são as referências. Olá pessoal, sou Maria Islânio e o segundo artigo escolhido por nossa equipe tem como título Utilização de cromatografia líquida de alta eficiência de diagnóstico laboratorial. Então, esse artigo ele tem como autores João Gabriel Roque de Jesus, Cláudia Catarine Andrade de Carvalho de Souza, Verônica de Lourdes Sierp Geraldo. Então, foi publicado em 2022 e ele está disponível na web em Cadernos de Graduação, Ciências Biológicas e da Saúde. Então, esse artigo ele tem como objetivo realizar um levantamento bibliográfico sobre a utilização da cromatografia líquida nas análises clínicas, focando na pesquisa de hemoglobinopatias e avaliação de micropoluentes. Sabemos que existem diversas variantes dentro da cromatografia líquida de alta eficiência, possibilitando uma alta multifuncionalidade no momento da análise, o que vai possibilitar a pesquisa de diversos compostos. Então, por esse motivo, a técnica do HPLC, que é a cromatografia líquida de alta eficiência, vem se tornando uma opção importante para realizar a separação e também a avaliação de diversas substâncias. O método de diagnóstico realizado pelo equipamento de cromatografia líquida de alta eficiência proporciona a detecção de baixas concentrações de elementos e também de substâncias, onde é considerada então uma técnica de alta especificidade e sensibilidade. Então, o emprego de separação cromatográfica, utilizando a cromatografia líquida de alta eficiência, é aplicada em diferentes tipos de laboratórios, para esclarecer aí os complexos de problemas da química, bioquímica, toxicologia, dentre outros fatos. Então, tanto na pesquisa como nas análises clínicas e em diversas práticas industriais. Sendo assim, com todos esses parâmetros, o objetivo desse trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico sobre a utilização desse método,
né, que é o método de cromatografia líquida de alta eficiência, na prática laboratorial, tanto nas análises clínicas como ambientais. E para sua realização foram feitas, né, algumas pesquisas bibliográficas utilizando os descritores em ciências da saúde, como por exemplo, né, a cromatografia líquida, análise e também o diagnóstico em base de dados. Então, após o levantamento foram feitas algumas avaliações e após essas avaliações foi realizada uma triagem com os trabalhos que foram considerados mais relevantes, onde alguns critérios, né, após essa avaliação foram priorizados, como por exemplo, como ocorreu o desenvolvimento e a aplicabilidade da técnica, o ano de publicação, a abordagem objetiva das temáticas, né, que iriam ser discutidas. Ou seja, esse trabalho ele foi um levantamento, né, que teve como objetivo avaliar, ver a importância da utilização desse método de análise. Olá a todos, meu nome é Daiane e darei continuidade ao artigo Utilização de cromatografia líquida de alta eficiência de diagnóstico laboratorial. Lembrando que este artigo ele discorre sobre a cromatografia líquida através de um levantamento bibliográfico sobre a utilização da mesma. E para começar, irei falar sobre o diagnóstico de hemoglobinopatias. Diagnosticar hemoglobinopatias é detectar doenças genéticas que afetam os genes responsáveis pela síntese da hemoglobina. Essa patologia, ela altera a vida útil das hemácias e são classificadas como problemas de saúde pública em alguns países, por possuírem uma enorme diversidade laboratorial. Segundo Soares, 2017, ele destaca a técnica de HPLC com detector de arranjo de diodo como a mais utilizada nesse diagnóstico, por conta de sua enorme especificidade quando comparado ao método de eletroforese, pois permite determinar as substâncias presentes na amostra com diferentes comprimentos de onda e maior velocidade na liberação dos resultados. Bom, dando continuidade, eu irei falar sobre a avaliação de micropoluentes. E o que são micropoluentes? Eles são compostos químicos ou biológicos encontrados em uma variedade de produtos comerciais que apresentam risco à saúde humana e ambiental. Devido a essa variação dessas substâncias, elas apresentam, em relação à sua volatilidade e instabilidade térmica, as metodologias baseadas são em HPLC, com detector de ultravioleta visível, e arranjo diodos UV, VIS, e são consideradas as mais adequadas para a análise dos poluentes orgânicos emergentes, segundo o Giger 2009. Dentre as vantagens para a separação e estudo desses poluentes pelo método HPLC ou VVIS, nós podemos citar também o alto poder de determinação dos analitos sem a necessidade do uso de solventes, além da determinação de antibióticos em amostras de leite e anti-inflamatórios esteroidais em urina, segundo Silva, 2011. Conclusão e importância da análise em questão. Diante do que foi exposto, pode-se concluir que a cromatografia líquida de alta eficiência é uma técnica de diagnóstico laboratorial eficiente e recomendada para alguns tipos de análise. Tal fato ratifica-se devido à alta especificidade, sensibilidade e do grande número de amostras que podem ser processadas pelo equipamento, com resultados de alta fidedignidade diagnóstica. E aqui são as referências do artigo que foi exposto. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a cromatografia líquida e suas aplicações laboratoriais. Obrigada.